Olá pessoal, estou aqui de volta, tá certo? Agora para solucionar a questão 4 e a questão 5 da nossa atividade envolvendo calor latente, tá ok? Vamos à questão 4. Determine a quantidade de calor em quilocalorias, então destaquei aqui, ó, em quilocalorias, necessário para derreter 980 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Então quando ele diz aqui, ó, derreter é passar do estado sólido para o estado líquido, ok? Então há uma mudança do estado físico. Então se há essa mudança, então aplica-se o calor latente, tá ok? A 0 graus, isso significa que não haverá variação de temperatura. A temperatura ela vai estar lá constante, 0 graus. A única coisa que vai acontecer é que o bloco de gelo irá derreter, ou seja, irá passar do estado sólido para o estado líquido. Então aplica-se o calor latente, tá ok? Então fica assim, ó. A quantidade de calor vai ser igual a massa, 980 gramas, vezes o calor latente, ó, 80. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu vou encontrar 78.400 calorias, ok? Calorias. Porém, o problema, ó, ele pede para encontrar o valor em quilocalorias, tá ok? Em quilocalorias. Então eu tenho que transformar isso aqui, ó, em quilocalorias. Como? Dividindo isso aqui por 1000. Porque 1 quilo corresponde a 1000 calorias. Então são necessárias 1000 calorias para formar 1 quilo. Então divide por 1000. Eu vou ter aqui, ó, isso aqui vai ser igual a 78,4. Porque são 3 zeros, a vírgula volta 3 casas, tá certo? Quilocalorias. Então, como a questão pede a quantidade de calor em quilocalorias, então a resposta correta, tá certo? É a resposta que corresponde a 78,4 quilocalorias. A alternativa correta é da letra B, né, minha gente? Letra B, tá ok? Então a alternativa correta, letra B. Ah, professor, mas a letra E tem lá 78.400 quilocalorias. Ah, aqui esse valor aí, 78.400, corresponde a calorias e não a quilocalorias. Na alternativa E está dizendo que esse valor aqui seria quilocalorias. Errado, tá certo? Aquele valor é a quantidade de calorias. Em quilocalorias, você tem que dividir por 1000. Então, em quilocalorias é 78,4 quilocalorias. Tá ok? Então, a alternativa correta, letra B. Quinta questão. Na quinta questão diz o seguinte: a quantidade de calor em calorias necessária para fundir 2 kg de gelo, tá certo? Fundir é o processo de transformar, tá certo? Gelo em água. Ou seja, passagem do estado sólido para o estado líquido, tá ok? Inicialmente a 0 graus, então o gelo já se encontra a 0 graus. E aquecer a água da fusão até 40 graus Celsius. Então, nós já temos o gelo que está a 0 graus. O que é que vai acontecer? 2 processos apenas. O processo de transformação do gelo do estado sólido para o estado líquido, aplicando-se aí o calor latente, e depois de derretido, aquecer a água de 0 graus até 40 graus. Ou seja, nesse processo aí aplica-se o calor sensível. Então eu tenho aqui, ó, fundir o gelo. Na hora que você vai derreter o gelo para transformar ele em água, passagem do estado sólido para o líquido. Então aplica-se o calor latente, porque há a transformação do estado físico, tá certo? Da substância, sem alteração na temperatura, variação de temperatura, constante 0 graus. Então fica, quantidade de calor vai ser igual, quem é a massa é igual a 2 kg. Então observe, essa quantidade aqui, ele está pedindo, ó, em calorias. Na questão 4, ele dava o valor em gramas e queria saber em quilocalorias. O que nós fizemos no final? Dividiu por 1000 para transformar em quilocalorias. Aqui é o contrário. Ele quer em calorias, ou seja, é preciso que a massa esteja em gramas. Mas a massa ele deu em quilo.
certo? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esses 2 quilos em gramas, tá ok? Ou lá no final multiplicar por 1000. Mas vou fazer logo agora, tá certo? Ó. Então vou colocar aqui, ó. A massa é 2 quilos, que é correspondente, deixa eu colocar essa observação aqui, ó. 2 quilogramas, que é igual a 2000 gramas, ok? Então, ó, a quantidade de calor vai ser igual a 2000, a massa vai ser 2000 gramas, vezes o calor latente, que é 80. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 8, 16. Aqui eu tenho 4 zeros. Então deu 160.000 calorias, ok? Então no primeiro processo, o que transforma, tá certo, o gelo em água, ou seja, a passagem do estado sólido para o estado líquido, no calor latente, é preciso 16.000 ou 160.000 calorias para que esse processo aconteça. Transformando tudo em água, no estado líquido, a água se encontra a 0 graus e agora ela vai começar a ser aquecida. A variação vai começar a variar a sua temperatura até atingir 40 graus. Então, no aquecer a água, no aquecimento da água, a temperatura vai variar de 0 para 40, mas não vai haver mais mudança de estado físico. A água vai continuar no estado líquido, ok? Então aplica-se o calor sensível, o que macete. Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então fica assim, ó. A quantidade de calor vai ser igual a massa. A massa não é mais 2 kg, é 2000 gramas. Porque ele quer saber em calorias, ok? Então a massa, 2000 gramas, vezes o calor específico da água. Calor específico da água, 1. Vezes a variação de temperatura, ó. A variação de temperatura, a água está a 0 graus e ela vai atingir a temperatura de 40. Então, qual é a temperatura final? 40. E qual é a inicial? 0. Então, final menos inicial. Então, 40 menos 0. 40 menos 0 é 40, né? Então, a variação de temperatura aqui, 40 graus. Então, multiplicando isso aqui, eu tenho, ó, 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8. E 4 zeros. Então eu tenho 80.000 calorias, ok? 80.000 calorias. Então qual é a quantidade de calor em calorias necessário para fundir 2 kg de gelo inicialmente a 0 graus Celsius e aquecer a água da fusão até 40 graus? Então junta-se a quantidade de calor desses dois processos, né? 160.000 mais 80.000, 160 com 80 dá 240.000. Então, a quantidade total de calor é 240.000 calorias. A alternativa correta é a alternativa D, né, minha gente? A alternativa D é a alternativa correta. Tá ok? Tá ok? Bem, pessoal, finalizo a resolução dessa nossa atividade envolvendo calor latente, né? A nossa segunda atividade desse segundo bimestre. Então eu espero que vocês tenham compreendido, certo? A resolução. E nas próximas videoaulas, aí agora de conteúdos envolvendo trocas de calor, tá certo? Então nossas próximas videoaulas será envolvendo a troca de calor, que ainda continuando esse conteúdo de calorimetria, tá certo? Mas aí nós vamos estudar o que é que acontece quando um corpo cede calor para o outro, tá certo? Essa troca de calor, o que é que acontece, como é que a gente pode calcular, definir isso, tá bem? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.